Graças a Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que Deus nos concede. Eu costumo dizer que é um grande privilégio para nós estarmos aqui na casa do Senhor com saúde, né? Enfrentando todas as dificuldades, mas com Jesus do nosso lado, continuando andando de cabeça erguida e ousando a dizer as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Ou seja, Jesus está conosco para nos abençoar. Somos privilegiados porque muitas pessoas já partiram, irmãos em Cristo, outros que partiram sem Cristo, mas nós até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu tenho certeza que Deus é fiel para continuar nos abençoando, para continuar guardando a cada um de nós, não só hoje, mas até o grande dia do Senhor. Meus queridos, abra sua Bíblia Marcos capítulo 16. Marcos capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo 1. Que diz assim: e passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram já que a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhe: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou e não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Grande Deus, soberano e maravilhoso Pai que estás no céu, Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez rogamos a tua infinita graça e misericórdia, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Meus queridos, a história de Jesus é uma das histórias mais lindas que existem na Bíblia Sagrada. A história de Jesus é uma história que relata muitos fatos tristes, mas contudo o final da história é maravilhoso. É tanto que o profeta Isaías, no capítulo 53, ele disse: olha, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Em outras palavras, o profeta Isaías estava dizendo o seguinte: o resultado dessa história triste vai proporcionar muita alegria a Jesus. E eu louvo a Deus porque cada um de nós que estamos aqui somos parte dessa alegria que Cristo tem nessa noite, porque nós somos resultado desse trabalho de Jesus. E o interessante é que a história de Jesus, irmãos, Jesus foi um homem que sofreu muito. Todo o sofrimento que Jesus passou, ele passou pensando em mim e em você. E o interessante é que nenhum de nós merecíamos que ele passasse por tal situação. Porque quando uma pessoa é boa, é natural que a pessoa se justifique, mas nenhum de nós fazíamos por onde merecer nada de Jesus. E Jesus foi um homem que sofreu, e sofreu o que sofreu, justamente pensando em cada um de nós que estamos aqui. É muito comum nós reclamarmos dos nossos sofrimentos, nos queixarmos dos nossos sofrimentos, mas às vezes nós esquecemos que Jesus ele sofreu
O sofrimento de Jesus foi muito maior que o nosso. E quando nós sofremos, nós estamos apenas sendo participantes do mesmo sofrimento em Cristo Jesus. Porque tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu, foi aquilo que nós não tínhamos condição nenhuma de passarmos. Em outras palavras, Jesus passou por nós aquilo que nenhum de nós teríamos condição nenhuma de suportar. É tanto que a Bíblia Sagrada, ela é bem clara ao dizer que não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado, ser provado como queira, acima daquilo que nós podemos suportar. Em outras palavras, a Bíblia é bem clara ao dizer: tudo que nós passamos e padecemos é porque nós temos condição de suportar, porque Jesus não nos dá nada além daquilo que nós temos condição de suportar. A história de Jesus, ela é repleta de fatos em que você vê Jesus em inúmeras situações sendo humilhado. Vamos ser sinceros para nós mesmos, né? Se tem uma coisa que dói, é a tal da humilhação, né? Quem já foi humilhado sabe do que eu estou falando. Só que Jesus foi humilhado. Nós, às vezes, quando somos humilhados, se nós formos levar em conta o nosso padrão de vida, tudo que já fizemos, nós vamos chegar à seguinte conclusão: a humilhação muitas vezes ela vem porque nós merecemos, mas Jesus em momento algum fez por onde merecer ser humilhado. Jesus suportou a humilhação, Jesus suportou a afronta, Jesus suportou a dor, tudo isso por causa de nós, irmãos. A história de Jesus é a história mais linda, porque a história de Jesus não é uma história egoísta. Porque tem muitas pessoas que fazem as coisas pensando em si próprio, ou às vezes em buscar um benefício futuro. Mas Jesus não, ele não pensou nele, ele pensou em mim e em você, que aqui estamos nessa noite, e os irmãos que estão em casa. Todo o sofrimento de Jesus foi pensando em nós, pensando no nosso bem-estar, pensando em nos dar condição de alcançarmos algo melhor. Tudo isso foi pensando em nós, irmãos. Jesus suportou agressão física. Quando Jesus virou para os discípulos e disse: olha, se alguém te obrigar a caminhar um quilômetro, caminhe 2. Se alguém ferir tua face, te der um tapa numa face, oferece a outra. Quando Jesus ensinou isso, ele ainda não tinha passado. Mais adiante você vai ver Jesus sendo esbofeteado. E alguns ainda zombando dele, disse: olha, profetiza, quem é que te feres? Jesus passou tudo aquilo que nós não tínhamos condição de passar. Vamos ser sinceros, se qualquer um de nós fôssemos crucificados como Jesus foi, os nossos feitos seriam dignos de tais coisas. Porque quem é que nunca mentiu? Quem é que nunca sentiu um sentimento que não é proveniente de Deus? Quem é que nunca errou? O próprio Jesus, ele perguntou uma certa situação, ele falou: ó, quem nunca errou, ou quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus sabia que a condição do homem era pecaminosa. Jesus sabia que o homem não tinha condição mínima de se justificar por si próprio. E pensando justamente em nós, é que Jesus passou tudo isso, irmãos. As pessoas zombavam, escarneciam, agrediam. Jesus sofreu tudo o que sofreu, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, lembrando de todo o seu sacrifício, para que nós pudéssemos dar valor ao sacrifício de Jesus. Existe uma coisa chamada egoísmo, né? Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que só pensam em si próprio. E Jesus em momento algum pensou somente nele. Jesus sempre pensou nos que estavam à sua volta. Jesus sempre pensou naqueles que ele estava por vir.
É tanto que Jesus, ele deixou escrito em sua palavra o seguinte: ele disse, depois que o Filho do Homem for levantado, ele atrairia após si muitos, como eu e você que estamos aqui nessa noite. Aquela cruz que era maldição para quem fosse pendurado, aleluia, ela foi, hoje nós somos frutos daquela maldição, porque aquela cruz que pendurou a Cristo nos resgatou da maldição do pecado, e hoje nós estamos na presença de Cristo, aleluia, com livre acesso ao Pai para poder adorá-lo na beleza da sua santidade. Analisamos a história de Jesus, irmãos, porque se tem alguém que de fato se preocupou com o homem, foi Jesus, irmão. Nos dias em que vivemos, nós vivemos uma época que é mais ou menos assim: cada um por si e Deus por todos. Infelizmente é a época que nós vivemos. É uma época que as pessoas se preocupam mais consigo mesmo. A gente se esquece, às vezes nós nos esquecemos dos irmãos que estão ao nosso lado. Nós nos esquecemos que tem muita gente padecendo. Nós nos esquecemos que tem muita gente sofrendo. Nós nos esquecemos que tem muita gente sendo perseguida. Nós nos esquecemos que tem muita gente carregando a cruz de Cristo literalmente da maneira que Ele quer que carregue. E Jesus não, irmãos, Jesus sempre pensou no nosso bem-estar. Jesus pensou na nossa casa, Jesus pensa na nossa família. É tanto que Ele, quando Ele concluiu tudo aquilo que Ele veio fazer, Ele fez questão de dizer: olha, eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador para que esteja convosco. A atitude de Jesus estava nos dizendo o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos não. O Espírito Consolador vai estar com vocês todos os dias. O Espírito Consolador vai estar tomando conta de vossas vidas. É Ele que vai estar intercedendo junto ao Pai por vocês. E o interessante que a morte de Jesus, irmãos, a história de Jesus, ela é repleta, como eu disse, de fatos tristes, mas o final é alegre, porque quando Jesus morreu, eu acredito que muitas pessoas acharam: acabou-se aquele homem que estava pregando boas novas. Muitos acharam que a história de Jesus ia se acabar por ali. Muitas pessoas achavam que ia dar-se fim àquilo que Jesus havia começado. Mas ali era só o início de tudo, porque Jesus foi e sempre será a esperança da igreja. Jesus foi e sempre será a nossa confiança. Jesus foi e sempre será o nosso remidor, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, lembrando que um dia Ele verteu na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue justamente para nos justificar, e hoje nós estamos justificados mediante o sacrifício de Cristo, para poder adorá-lo na beleza da sua santidade. Jesus merece a nossa adoração, Jesus merece o nosso respeito, Jesus merece ser honrado, e é por isso que a igreja tem que sempre olhar para Jesus, sabendo que não tem ninguém nesse mundo que nos ame mais do que Ele. Eu vou dizer uma coisa para você, nós que somos pais, você faz parte, nós amamos os nossos filhos demais. Eu tenho certeza que você é capaz de fazer tudo pelos seus filhos, porque você os ama. Mas o que eu vou te dizer, eu quero te dizer nessa noite que nem o seu pai te ama como Jesus te ama. Nem o seu cônjuge, nem os seus filhos, nem os seus familiares, porque o amor de Jesus é diferente, irmão. O amor de Jesus, Ele não olhou limites. O amor de Jesus não buscou qualidade dentro de nós, porque se tivesse olhar para buscar qualidade, nós estávamos perdidos. Porque se Jesus fosse procurar algo de bom dentro de nós, nós estávamos fritos, irmão. Porque bem disse o profeta que as nossas justiças era como trapo de imundície, ou seja, não tinha nada para aproveitar dentro de nós, irmãos.
Jesus nos amou do jeito que nós estávamos. E graças a Deus nos colocou do jeito que nós estamos, buscando o melhor caminho, buscando a santidade e em busca da salvação que foi entregue a nós. A coisa mais maravilhosa na história de Jesus é saber que Ele nunca abriu mão de nenhum de nós. Você pode ver que em algumas histórias, e teve um fato que aconteceu com os discípulos, e os discípulos não agiram da maneira que Jesus queria que eles agissem. Quantas vezes, né? Nós não agimos da maneira que Deus quer. E Jesus disse aos discípulos o seguinte: olha, eu roguei ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, eu intercedi ao Pai para que vocês nunca desanimem, porque muitas coisas vão acontecer em meio à sua caminhada, mas eu já intercedi por cada um de vocês, para que vocês nunca desanimem, para que vocês continuem caminhando de cabeça erguida, para que vocês possam alcançar a fé, a convicção em Cristo Jesus e possam alcançar a salvação de vossas almas. A coisa mais maravilhosa de Jesus é que quando eles foram ao sepulcro após a morte de Jesus, a notícia mais maravilhosa estava lá aguardando eles. Quando eles entraram, eles disseram: vocês estão procurando a Jesus? Ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Tem muita gente que acha que Jesus está crucificado lá na cruz até hoje. Para muita gente Jesus está no mesmo lugar, mas para nós não. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus está vivo para todos sempre, e Ele faz parte da vida de cada um de nós. E se você crê nessa noite, abra o teu coração, porque Jesus quer renovar a tua vida e te encher de esperança em meio a tudo isso que estamos vivendo. Alguém poderia dizer: peraí, se Jesus está conosco, né? Aí é aquela perguntinha básica: por que isso tudo nos sobreveio? Ei, Jesus sempre permitiu, e sempre há de permitir várias situações que inúmeras vezes nós não iremos compreender nada. E Ele disse uma coisa aos discípulos, quando Ele estava lavando os pés aos discípulos, e alguns questionavam o porquê. Ele disse uma palavra que se encaixa muito bem nessa realidade. Ele disse: olha, o que eu faço hoje não compreendes tu, mas compreenderás depois. Em outras palavras, eu quero te dizer nessa noite, tem muita coisa que Jesus está fazendo hoje e que a gente não está entendendo nada, mas que amanhã nós iremos entender. E o mais importante, permanecer crente, alegrando o nosso coração, sabendo em quem tem crido e dizendo as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse, que eu gosto muito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está fortalecendo a sua igreja, Deus está renovando as tuas forças, Deus está alegrando o teu coração, para que você continue essa caminhada e que você possa alcançar a tua salvação em nome de Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa alegrar o seu coração, que Deus possa guardar e abençoar a tua casa, a tua família, que Deus possa restaurar a saúde daqueles que estão doentes, que Deus continue fazendo milagres, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele nos trouxe aqui nessa noite para lembrarmos do seu sacrifício e alcançarmos as nossas vitórias. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe.